Olá pessoas, eu sou a professora Nerise e você que é professor, jovem professor em início de carreira, com certeza já ficou com medo, com receio de cometer alguns erros em sala de aula. Por isso, nesse vídeo eu vou desabafar aqui e comentar com vocês sobre 4 erros que eu cometi como uma professora iniciante, como uma jovem professora. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita já, ativa o sininho aqui para receber todas as notificações. Tem vídeo novo no canal toda quinta-feira às 7 horas da noite. Você está agora aqui na playlist para jovens professores de história, mas o canal tem outras playlists com conteúdo de história geral, história do Brasil, enfim. Pode dar uma olhada lá depois que você terminar esse vídeo, depois que você se inscrever. Bom, antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu quero fazer 2 avisos aqui, tá? Primeiro, quero dizer para vocês que eu tô em sala de aula, eu sou professora de história já tem mais ou menos aí uns 7 anos, então eu não sou uma jovem professora, mas eu também não tenho uma experiência muito longa, mas é uma experiência média. Eu dou aula no ensino fundamental hoje e no ensino médio na rede privada, mas também dei um tempo de aula no estado aqui em São Paulo, pouco tempo, tá? Mas também acabei dando aula no estado. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque é a partir dessa minha experiência que eu vou trazer aqui para vocês as reflexões que eu tive conforme eu fui pensando, né, sobre os erros e acertos durante a minha carreira. Eu também, claro, vou deixar aqui bibliografia, referências para pensar mais teoricamente esses erros que eu vou comentar com vocês. Então, claro que o canal tá sempre preocupado em não só trazer aqui uma conversa, um bate-papo, mas que a gente converse com aprofundamento também teórico. Então vou deixar aqui na bibliografia alguns livros de ensino de história para que vocês possam consultar. E também quero dizer que o que eu vou comentar com vocês aqui está baseado nas minhas experiências, no meu dia a dia, nas minhas leituras, mas que não é uma fórmula sagrada, uma dica de coach infalível, tá, gente? Não é nada disso. São apenas reflexões e sugestões que eu trago a partir da minha experiência. Bom, se você tá me assistindo aqui, você é jovem professor, jovem professora, eu tenho certeza que você tem vários medos, receios, antes de entrar em sala de aula, ou até se você tá aí no começo de carreira. Tenho certeza também que muitas vezes a sala dos professores não é um lugar muito confortável pra gente desabafar ou pra pedir ajuda. Isso é muito complicado, principalmente no início de carreira, né? Muitas vezes a gente tem professores, professoras que não tem muita paciência com quem tá começando, e também existe muito uma questão de ego aí no meio da docência, né? Isso é muito ruim. A ideia do canal é justamente quebrar essas questões que muitas vezes parecem um tabu dentro da sala de aula, que não se fala, parece que se você falar sobre isso, você tá confessando um crime ou confessando que você é um mau professor, e não é isso que é a realidade, né? Então é bacana ter aqui esse espaço no canal para que a gente possa conversar, claro que sempre baseado em estudos e tudo mais, mas que a gente possa, vocês possam também ter uma referência e não achar que vocês estão sozinhos nessa caminhada. Então o primeiro erro que eu cometi, aí eu tô falando o verbo no passado, mas é legal vocês entenderem que ao longo do vídeo, que eu vou dizer não significa que eu nunca mais cometi esse erro, né? Sou perfeita em sala de aula, não é isso. Mas eu evito ao máximo, né? Mas o primeiro erro que eu cometi e que levou um tempo para eu entender, né, essa situação, é pensar o meu lugar como o adulto em sala de aula. Muitas vezes a gente começa a dar aula novo, jovem, né, literalmente jovem, e os nossos alunos têm ali, claro, 15, 16, 17 anos, muitas vezes estão no ensino médio. A distância com relação à nossa idade talvez não seja muito grande, mas de toda forma nós somos os professores, nós somos a autoridade no sentido de entender sobre aquilo que a gente fala, né, a ciência que a gente traz, e esses estão ali pré-adolescentes e adolescentes à nossa frente, se desenvolvendo a sua própria maturidade emocional. Existem várias questões que acontecem ali dentro da cabeça deles que não se limitam só àquele instante na sala de aula. Eu acho que essa é uma questão muito importante que muitas vezes a gente não pensa, né? O mundo do seu aluno, da sua aluna, não está limitado àquele instante da sua aula de história, tá? Ele está ali cheio de coisas na cabeça. Então ele está pensando em tudo
né, às vezes, menos no seu conteúdo, na seriedade do seu conteúdo, enfim. E muitas das vezes a gente pode levar uma fala, às vezes até um certo ataque, uma grosseria, como forma pessoal. Então, muitas vezes os alunos podem falar que não gostam do seu conteúdo, isso não significa que ele não gosta de você, tá? Ou no dia a dia, alguma questão ali mais ríspida. É importante que a gente se atente e não caia nessa tentação de revidar da mesma maneira, porque aquilo não é pessoal. E aí eu falo no sentido de que nós não vamos colocar limites nesse aluno ou impor o nosso lugar ali, mas no sentido de provocação mesmo, né? No sentido imaturo. Então, sempre lembrar, nós somos os adultos em sala de aula. Aqueles são crianças, pré-adolescentes, adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, não só cognitivo, mas emocional, com várias questões aí no entorno, e o nosso papel é ser o adulto dentro daquela sala de aula. E ainda dentro desse contexto, tem um erro que eu já cometi, claro que não várias vezes, porque eu logo me policiei e entendi a questão, mas é pensar na prova, na sua avaliação, ou uma atividade, enfim, avaliativa, de uma forma vingativa com esse aluno, né? Então, você pensar, ou na sala, né, até mesmo na sala que você dá aula, pensar, eu vou fazer essa prova difícil pra caramba, vou pegar esses alunos, já que eles não prestam atenção na minha aula, já que eles só estão brincando, eu vou fazer uma prova difícil então, né, e vou, assim, destruir essa sala. Quando você pensa nisso, quase como uma vingança, né, porque, primeiro que você não entra nessa questão de quem é o adulto da sala, né, você tá ali indo totalmente contrário. Segundo, porque a sua avaliação não deve ser um castigo, não deve ser uma punição. Eu posso ser inocente falando isso, você pode não concordar, mas eu acredito que eu prefiro fazer o que eu sei fazer com qualidade e ser honesta comigo mesma do que pensar numa questão ou outra particular e usar aquela prova como uma forma de atingir esse meu aluno. Vocês sabem que eu gosto muito do Paulo Freire, né? Eu sigo muito, tento seguir pelo menos, né, aquilo que eu leio, e essa é uma das questões muito importantes, né, que o Paulo Freire até coloca. A gente tem que entender o contexto do nosso aluno e nós não somos únicos dentro da vida dele, né? Então é bastante importante não usar das suas avaliações como um processo de vingança. Óbvio que vocês vão encontrar professores e professoras que fazem isso, que pensam assim, nem tudo são flores, mas ao menos para mim, na minha prática e a partir das das leituras que eu tenho, do que eu acredito, eu não vejo muito sentido nesse tipo de atitude. O terceiro erro, ele tá muito mais relacionado agora, não só uma questão de comportamento e tudo mais, mas como a gente pensa, como a gente planeja o nosso conteúdo em aula. Ainda mais agora, nesse contexto de pandemia, de aulas online, híbridas, enfim, a ideia é se desesperar por cumprir o conteúdo, né? Isso é uma questão, assim, muito complicada. Até hoje eu me pego fazendo isso, né? Mesmo depois de 7 anos em sala de aula, e eu tento me policiar o tempo todo, pensar o meu planejamento mensal, anual, pensar a minha prática, porque a ideia de correr com o conteúdo desesperadamente dá muito mais valor a cumprir esse conteúdo do que o processo de aprendizagem do aluno é complicada, né? Não vai dar certo e não vai ser honesta e não vai garantir aquilo que o seu aluno, que a sua aluna tem de direito. Óbvio que eu entendo todo o contexto das instituições que usam apostilas, que usam livros e toda a cobrança que muitas vezes existe, né, a pressão e até mesmo não só da escola, mas dos próprios pais, né, por usar aquela apostila que eles pagaram, enfim. Mas a gente precisa entender como usar esse conteúdo ao nosso favor e não contra, nessa pressa, nessa afobação, porque isso é muito ruim pra gente, pra nossa saúde mental, inclusive, mas péssimo também para os nossos alunos que percebem essa afobação, que percebem esse agitamento, né, que a gente tem e que, inclusive, vão se sentir pressionados também por isso. Em último lugar, eu quero falar sobre um assunto que eu, Annelise, assim, considero muito importante. Acredito que isso seja muito importante de forma geral, porém, eu tenho um apreço por essa questão muito forte, talvez
pelo meu dia a dia, talvez pela minha posição, as minhas posições políticas dentro da educação, mas é a questão de tomar muito cuidado com os gestos com a sua fala em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha aí uma turma nova e que você tenha alunos que você não conhece e que você tenha ali a sua lista de chamada e tenha nomes diferentes. Né? Nomes que você não está acostumado, pelo menos, isso acontece muito com os professores. E na hora que você vai fazer a chamada, você faz uma careta, né? Você tira um sarro. Isso é muito complicado. A gente tá falando de adolescentes, de crianças em formação. A questão do bullying é muito séria. A questão de como aquilo que você fala no meio de 30, 40 alunos vai atingir aquele aluno em específico. Então, eu sei que é muito difícil, eu sou uma pessoa muito expressiva, descobri isso dando aula, porque os alunos falam, nossa, professora, você fez uma cara agora, e isso eu preciso sempre estar ali me policiando. Mas, óbvio que no sentido de quando vem uma pergunta, né, e aquele aluno demora para elaborar aquela pergunta e você tá ali desesperado, querendo dar o conteúdo, e você faz uma cara, e você faz gestos, você contribui com esse clima, né, com esse clima que os outros alunos também podem brincar com esse aluno que tem um processo para elaborar a sua resposta mais lento. Enfim, tudo isso são questões que o professor precisa estar muito, muito atento. Pelo menos eu vejo nesse sentido. Claro que eu não tô dizendo pra vocês que eu nunca mais fiz, que eu não faço, porque nós somos pessoas que têm sentimentos, que somos acostumados durante muito tempo a determinados tipos de abordagem, de fala, de gestos. Isso a gente precisa trabalhar bastante, mas o cuidado é muito importante. Esses alunos, eles estão em formação e dependendo de como você fala, a sua expressão, o gesto que você faz, a careta, né? Isso pode atingir de toda forma o seu aluno e comprometer depois a aprendizagem dele, porque ele não vai se sentir mais livre para te perguntar alguma coisa, ou ele não vai se sentir para tirar uma dúvida, ele não vai se sentir livre também para se expressar dentro da sua aula. E nossa aula de história é importantíssimo que o aluno se sinta livre nesse sentido. Então, cuidado com gestos, com a fala, nesse sentido. Não sei se fez sentido isso que eu estou falando aqui para vocês, mas eu acredito que isso seja bastante importante. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, ele se pretendeu um pouco mais de conversa mesmo, de uma reflexão. Eu poderia ficar aqui falando sobre casos e momentos, mas eu acho que isso pode ser feito depois em uma outra hora. A gente pode até, de repente, conversar, fazer uma live, não sei. Me digam aqui o que vocês acham nos comentários, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, e até o próximo vídeo.